Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com a live que Deus nos instruiu, ia ser uma vez por mês, mas Deus nos trouxe a trazer mais uma palavra esse mês ainda. Uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, né, pastor? Amém. Uma palavra que eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou conosco, Ele vai falar aos seus corações nessa tarde. Está lá em Tiago capítulo 3, que fala dominar a língua, assim é o título. Mas nós colocamos aí na live a fonte. Mas a seguinte, que vocês, na sequência da leitura aqui, vocês vão ver o motivo desse título que nós colocamos aí, o tema, a fonte. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão que vai estar assistindo essa live. Os irmãos que vai assistir conosco agora, os que vão estar assistindo depois. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada irmão. Quero deixar aqui um abraço para minha esposa, minha filha. Um abraço para a Leidiane, para a Júlia. Quero deixar um abraço aqui para o Geice, o nosso irmão Geice, que está em Itabira ou Iberité, se eu não me engano. Um forte abraço aí. Ele é o diácono Geice. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada irmão que está entrando agora aí para assistir essa live junto com a gente. Que Deus venha envolver cada vida com o Espírito Santo. Amém? Amém. Pais amados, boa tarde a todos. Deus abençoe grandiosamente nessa tarde maravilhosa. Como o missionário Claudinei falou, Deus instruiu de estar fazendo mais uma live esse mês. Então, como a gente segue aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre a língua, sobre o poder da língua. Mesma forma que a língua, através dela, ela pode te honrar. Ela também pode ser algo destrutivo na sua vida. E tudo é uma escolha, a forma que você vai utilizar. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo abre o nosso entendimento para a live dessa tarde, que é algo muito abençoado. É algo que vai nos instruir muito para os dias de hoje, sobre como a gente está agindo. Então, em nome de Jesus, que possamos juntos agora aprender com Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor venha nos diminuir nessa tarde para que o Senhor venha crescer cada vez mais. Ó Senhor Deus, que não seja de nós, mas que seja do Senhor. Que não seja para nós, mas que seja para o Senhor, meu Deus. Tudo que for falado aqui nessa tarde. Irmãos, a palavra está em Tiago capítulo 3, com o título Dominar a Língua. Que diz assim no versículo 1 em diante: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Isso é muito sério, porque se a gente não passar uma instrução correta e não viver de uma forma correta, a gente vai ser cobrado por isso. Se a gente não trouxer uma palavra aqui que vai trazer uma transformação na sua vida, e a gente não deixar essa palavra também transformar a nossa vida, a gente vai ser cobrado por isso, né, pastor? Verdade. É algo muito sério, a palavra de Deus é algo muito sério. Ela é o próprio Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1, depois vocês puderem refletir. O versículo 2 diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. É algo muito sério, porque muitas das vezes a gente, no momento de ansiedade, no momento de ira ou no momento de uma conversa com alguém, a gente acaba falando coisas que não é necessário falar. Falar coisas com alguém que não precisava ter falado. Agir de forma que não precisava ter agido daquela forma, mas Deus trouxe essa tarde essa palavra para quê? Para trazer um conserto em nossas vidas. Amém. Porque quando Deus nos chama ao conserto é porque Ele ainda tem algo para nós. E quando o pai corrige o filho é porque Ele ama o filho. E o Senhor está nos chamando para uma grande correção nessa tarde. Segurar mais a nossa língua. Olha só o versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Para você ver, um cavalo ali você põe um freio, você guia ele, você controla ele. Não sei se algum de vocês andaram a cavalo, se não andou, andam alguma vez, para você ver. É muito bom, é algo que te distrai bastante, mas aqui a palavra nos informa, nos instrui que o cavalo você põe a rédea nele, você controla ele, mas
mais adiante que você vai ver que Deus está levando isso aqui, trazendo para a gente o seguinte: se você tem o seu poder para controlar um animal, por que você não controla a sua própria língua? Se você tem autoridade para controlar um animal, por que você não controla a sua própria língua? Né? Isso Deus está trazendo para a gente aqui nessa tarde, algo de mudança, algo de transformação, algo que vai mudar a sua casa, você com seu esposo com a sua esposa, os filhos com os pais, irmãos com irmãos, amigos. É algo para transformar a nossa vida, que Deus trouxe uma palavra forte, uma palavra de transformação. O versículo 4 diz assim: pensem no navio grande como empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Olha que forte. O navio é grande, o navio é o nosso corpo. O navio é o nosso corpo. E ele é empurrado por ventos fortes. Quando você levanta de manhã, você está impulsionado a dar sequência nos seus planos e nos seus projetos. Você é impulsionado a isso. E quando fala aqui, ele é guiado por um pequeno leme. Esse pequeno leme é a nossa língua. E quando fala assim, e vai aonde o piloto quer, você é o piloto desse navio. Como nós temos controlados esse pequeno leme? Como nós temos feito com que o navio ande em lugares corretos, siga um destino correto, né? Bom bordo, este bordo, né? Desviando de ilhas, desviando de lugares que podem até afundar o navio. Isso tudo depende de como o piloto está controlando o leme. Depende de como o piloto está fazendo com que o leme venha virar para que o navio venha dar sequência. Está o nosso irmão Mauri. Deus abençoe, mais um irmão que Deus vai usar muito nessa tarde aqui, em nome de Jesus. Então nós temos que controlar esse leme. Somos um navio, o leme é a nossa língua, o piloto somos nós. E nós temos que ficar atento como nós estamos controlando esse leme. Tem gente que pega o leme, fica balançando ele, sai falando coisas que não é necessário, falando da vida do outro, falando do próximo, espraguejando filhos, maridos espraguejando esposa, pais espraguejando filhos, amigos espraguejando o outro. E o leme está de acordo com como você controlar ele. Temos que vigiar nas nossas palavras. Temos que ficar atento. Nada adianta Deus querer instruir e nós sairmos daqui, ou vocês ouvir essa live hoje, que Deus tem muito o que falar ainda em nossos corações, e amanhã já é outro dia e vocês já esquecerem, nós já esquecemos do que Deus fazer aqui nessa tarde, do que Deus vai fazer conosco nessa tarde. Nós estávamos orando aqui agora há pouco, pedindo a Deus para mudar o nosso pensamento. Porque às vezes o que nós íamos falar aqui, nós tínhamos estudado em casa, não era o que Deus queria falar aqui nessa tarde. Então Deus às vezes quer fazer algo sobrenatural, fazer algo mais profundo. Mas se a gente querer viver do nosso próprio jeito, esse piloto que eu quero dizer aqui agora, quem que vai pilotar a nossa vida a partir de hoje é o próprio Jesus. Deixa Jesus ser o piloto do seu navio. Às vezes você está pilotando, igual eu disse aí, nós pilotamos o navio, nós pilotávamos o navio. Mas você deixa Jesus ser o piloto do seu navio. E segura esse leme dentro da boca. Vigie nas suas palavras. Começa a profetizar bênção, começa a dizer coisas que vai transformar e não coisas que vai destruir. Vigie em todas as suas palavras. Cuidado com o que você pensa. Não deixe descer ao teu coração. A Bíblia nos fala que da boca, né? Só sai o que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca? Quando você abre a boca, tem saído o quê? Bênçãos ou maldição? Palavrões ou louvores ao Senhor? Quando você levanta, você dá preferência a quem primeiro? A Jesus ou os seus afazeres? Quando você sai para o trabalho, você está focado em ir só para o trabalho, só você? Ou você chama o Senhor para ir contigo? É algo muito sério que o Senhor quer fazer nessa tarde. É algo muito sério que o Senhor está fazendo nessa tarde, né, amados? E temos que andar vigilantes a todo momento. Somos falhos, somos pecadores.
Mas quando a gente reconhece que somos pecadores e confessamos a Deus os nossos pecados, arrependemos das nossas falhas, o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos transformar. Amém. E isso é algo sobrenatural, é algo que Deus quer fazer em nossas vidas, mas Ele depende de nós querermos que Ele faça. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus cativante, né? Um Deus que espera uma oportunidade para agir nas nossas vidas. Mas nós muitas vezes temos bloqueado isso. Queremos falar as nossas próprias palavras, queremos agir dos nossos próprios jeitos, das nossas próprias maneiras, mas nunca do jeito que Deus quer. Nunca falar o que agrada a Deus. Sai sem orar, vai dormir sem orar, do mesmo jeito que levantou, vai deitar. Ah, hoje eu venci mais um dia. Ah, se não fosse Deus, nem aqui estaríamos. Né, meus amados? Se não fosse Deus, nós não conseguíamos nem levantar da cama de manhã. E se estamos aqui é para a honra e glória de Deus. E agora eu passo a palavra para o pastor Paulo. Aleluia. No versículo 5 ao 8. Ainda no capítulo 3, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. Amém, amados. Boa tarde. Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai falar assim, capítulo 3, versículo 5. E isto que aconteceu com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Aí no 6 fala assim: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o ser. Com um fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Amém, irmãos? Viu a profundidade do versículo? O poder que a língua ela tem na nossa vida, na sua vida. Ela compara a língua como uma chama. Se a gente for parar para pensar, uma faísquinha de chama, ela pode acabar com toda uma floresta. Quando eu falo floresta, não é só o mato, o gramado, é os animais também. Ou seja, ali é a vida dos animais, trazendo para a nossa vida, trazendo aqui para nós. A nossa língua, ela pode destruir não só a nossa vida, mas de quem está ao nosso redor. O poder que a língua tem. E você sabe que todo lugar que o fogo passa, nunca mais ele é o mesmo. É verdade. Então tem certas circunstâncias na nossa vida que, se a gente não souber controlar a nossa língua, não pedir o Espírito Santo discernimento do que falar, pode ser coisas na nossa vida que nunca mais vai ter uma reconstrução. Pode ser um casamento perdido por causa da língua, por causa de uma fofoca, um casamento perdido. Pode ser alguém morto por causa da língua. Então aqui Deus ele está nos instruindo, amado, que a gente deve ter mais sabedoria no falar. Verdade. Começando de nós. A própria palavra do missionário Claudinei leu aqui, missionário Mauro, e falava que o açoite é mais pesado para quem ensina que para quem está ensinando, para quem é ensinado. Então, presta atenção. E o versículo 7 vai falar assim: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Esse versículo aqui é forte demais, porque o ser humano ele domina qualquer animal. Seja, como que eu domino um leão? Se eu prender um leão, eu vou estar dominando ele. Mas a língua não. A língua, ela não... O único domínio da sua língua, da nossa língua, é o Espírito Santo de Deus. Então nessa tarde aqui eu quero te chamar, você que está aí assistindo essa live, você que ainda vai ver essa live, quem tem direcionado a sua língua, a sua fala? O Espírito Santo de Deus? Ou você tem deixado de ser usado
como instrumento do mal na vida dos outros. Se você julga alguém, se você está mentindo, está usando sua língua para prejudicar alguém, saiba que Deus não... A sua colheita, através da sua língua, ela vai ser como a palavra fala aqui, uma chama. Então a gente deve se atentar. E algo interessante que a Bíblia fala aqui, ela é má e cheia de veneno mortal. Ou seja, a língua nossa, da mesma forma que ela pode ser usada como um remédio, como uma bênção na vida do próximo, ela também pode ser usada como um veneno que vai matar o quê? A fé da pessoa, que vai matar a expectativa da pessoa de vida, a expectativa da pessoa de buscar os sonhos dela. Então nessa tarde, o nosso propósito aqui é te atentar que, em nome de Jesus, se você tem deixado a sua língua ser instrumento do mal, instrumento de Satanás, nessa tarde, em nome de Jesus, você vai começar a deixar sua língua ser usada como instrumento do Espírito Santo. Ela não vai ser um fogo para queimar e acabar com as vidas. Ela vai ser uma fonte de água viva, onde muitas pessoas vão beber e vão querer mais. As pessoas vão vir pedir conselho para você e vão querer mais, porque vão ver a vida delas sendo transformada. Então, que em nome de Jesus, nessa tarde, você tenha ciência do poder da língua. Amém? Vou estar passando para o missionário Mauri, que vai dar continuidade. Amém, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz para os irmãos que estão aqui assistindo essa live. Os que vão assistir mais tarde. Estamos aqui mais uma tarde, né? Para a misericórdia de Deus, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus. A breve passagem que eu vou deixar nessa tarde, Deus nos conduziu, está em Tiago, capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Aleluia. Com ela bendizemos a Deus e ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Irmãos, quando eu li essa palavra de manhã cedo, quando vocês mandaram para mim essa palavra, eu orei a Deus, meditei nessa palavra, e Deus tocou no meu coração. No versículo 11, olha para você ver, Tiago faz uma pergunta. Porventura pode deitar uma água de uma mesma fonte, de um manancial água doce e água amargosa? Irmão, Deus fez essa pergunta, mas Ele mesmo já sabia a resposta. Sabe por que Ele já sabia a resposta? Porque foi o próprio Deus usando Ele. Deus fez essa pergunta, sabe por quê? Deus já sabia que a data de hoje, nós estaremos aqui hoje, lendo essa palavra, precisando dela e transmitindo essa palavra para quem precisa ouvir. Deus é onisciente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. Por que Deus trouxe essa palavra? Para a gente, para nós que estamos aqui, para quem que está em casa, para poder meditar, parar um tempo, olhar, observar não a vida do seu irmão, do seu vizinho, mas observar a sua própria vida. Olhar para dentro de você, irmão. Deus está convidando para você olhar dentro de você e fazer uma pergunta para você mesmo. Quem estou sendo eu na presença do Senhor? Que homem eu sou na minha família, na minha casa, no meu local de trabalho? Que palavras que estão saindo da minha boca são palavras que estão trazendo vida? Ei, amados, Jesus nos colocou nessa terra para fazer o bem. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Deus não nos colocou nessa terra para trazer morte, para trazer maldição. As nossas palavras têm poder.
Jesus deixou a autoridade e o poder através das nossas palavras. Então hoje é uma tarde de meditação, uma tarde de reflexão. Nós estamos aqui nessa tarde para quê? Para honrar, glorificar o nome do Senhor. Muito forte aqui a palavra, ó, como ela, bendizemos a Deus, ao Pai, e com a mesma boca nós amaldiçoamos os homens. Como posso levantar a mão para o céu e falar glória a Deus, aleluia, exaltado, bendito é o nome do Senhor, bendizer o nome dele, glorificar o nome dele, e amaldiçoar meu irmão que está aqui, ó. A Bíblia fala que ele é a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Amém. Quando amaldiçoamos meu irmão que está aqui, eu estou amaldiçoando o próprio Deus. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Deus está dizendo, você é hipócrita. E os hipócritas, irmão, não herdarão o reino dos céus. O hipócrita não vai herdar o reino dos céus. E deixa eu te falar algo aqui. Sabe aquele momento que você diz assim, ó, através da sua boca, aquele irmão para mim morreu. Você se torna um assassino, irmão. Ah, eu um assassino? Sim, você está matando um irmão com a sua própria palavra, com a sua língua. A Bíblia fala que a nossa língua traz vida. Ela tem poder para trazer vida, mas ela tem poder para trazer morte também. A partir do momento que eu não abençoo meu irmão, começo a amaldiçoar ele, eu estou trazendo morte para ele. Mas só que eu esqueço que ele é a imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus. Como que eu posso dizer, glorificar a Deus, dizer que eu amo Ele, se eu estou amaldiçoando o irmão que eu vejo e eu não consigo ver a Deus, eu não vejo Deus. Sabe quando eu vejo Deus? Quando eu vejo meu irmão aqui, eu estou vendo ele aqui, ó, porque ele é a imagem e semelhança do Pai. Como eu posso amar a Deus, a quem não vejo, e amaldiçoar o meu irmão que estou vendo? Irmãos, essa tarde é uma tarde forte de conserto. Essa palavra, ela traz direção, ela traz libertação, ela traz luz para o nosso caminho. Jesus está aqui hoje, irmão. O Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dele. Esse momento foi preparado por ele. O Senhor marcou esse encontro, essa tarde, para falar o seu coração, irmão, para falar com a gente aqui. Tudo que eu estou falando aqui através da palavra, que o Espírito Santo está me direcionando, primeiro ele falou comigo, tratou com os irmãos. Ele está trazendo esse direcionamento para vocês, irmão. Abre o coração, deixa Deus falar com vocês nessa tarde. Aleluia. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós que dizemos que somos filhos de Deus, que somos filhos do Senhor, qual é o objetivo, qual é o nosso testemunho que estamos dando dentro da nossa casa? Deus te chamou para você ser bênção para sua esposa. Deus te chamou para ser bênção para os seus filhos. Deus te chamou para ser bênção no seu local de trabalho. Deus te chamou para ser bênção na sua vizinhança, onde você mora. Ei, aonde você colocar as plantas dos pés, Deus te chamou para você ser bênção. Abra a boca, profetiza. Deus é contigo, irmão. Deus deixou uma promessa para nós. Eis que estareis com vocês até a consumação dos séculos. Deus está conosco, irmão, até a consumação dos séculos. Então dê o seu testemunho. Ei, não use a sua boca para amaldiçoar. Não deixe que o diabo, o inimigo das nossas almas te use. Não. Ei, seus lábios são lábios santos. Seus lábios são ungidos. Unge seus lábios todo dia de manhã quando você acordar. Eu uso dessa prática todo dia de manhã quando eu oro, eu levanto, eu unjo meus lábios, a minha mente. Falo, Deus, me dê sabedoria no falar, no agir, no pensar. Ei, Pai, me faça como um vaso nas suas mãos. Não deixe que o inimigo te use, irmão. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor que está nos céus. Aqui o Espírito Santo está aqui nos conduzindo nessa tarde. Jesus te ama, eu quero te dizer mais uma vez, Jesus te ama, Ele quer fazer o melhor para você. Através dos seus lábios, irmão. Louve a Deus, engrandeça o nome dEle. Ei, o nosso lábio tem poder de trazer vida, mas infelizmente também tem poder de trazer morte. Verdade. Quantas guerras estão sendo travadas hoje, irmãos, por causa da língua? Verdade. Quantas vidas estão sendo ceifadas hoje por causa da língua? Se nós ligarmos a televisão hoje, os noticiários, você vê quantas vidas estão sendo ceifadas. Guerras, crianças sendo mortas,
famílias inteiras sendo destruídas por causa de quê? Do orgulho, por causa da língua. É forte. A língua é um pedaço do nosso corpo, tão pequeno, como o pastor Paulo acabou de dizer aqui. Ela pode fazer um inferno. Infelizmente, não foi isso para que Deus nos criou, não foi para isso. Mas infelizmente, se nós não vigiarmos, irmãos, esse é o fim para todos nós, a maldição. Mas eu creio que Deus não quer isso para a gente. Justamente Deus marcou esse encontro para isso. Irmãos, eu estava lendo umas palavras de um homem de Deus que diz o seguinte: as nossas palavras são como flechas lançadas. Cada palavra que você fala são flechas lançadas para todos os lados, mas toda flecha tem um alvo. E quando esse alvo é alcançado, quando ela alcança o alvo, umas flechas traz vida, outras traz morte, outras traz bênção, outras traz maldição. Deixa eu te fazer uma pergunta: e as suas flechas que estão sendo lançadas, que saem do seu arco, que não voltam mais para trás, o que é que ela está trazendo na vida das pessoas? O alvo que você está atirando essas flechas todo dia está trazendo vida para essas pessoas? Medita um pouco. As palavras que estão saindo da sua boca está edificando, ou está trazendo destruição? Eu deixo aqui essa oportunidade aqui para os irmãos. Eu peço a Deus que vocês reflitam um pouco. Reflitam um pouco nessa tarde de hoje. O que você está falando através da sua boca? O que você está fazendo? Faça o melhor, porque Deus é contigo. Que Deus continue te abençoando nessa tarde. Amém. Você tem um dia abençoadíssimo pelo Senhor. Que toda vez que você abrir a boca, eu creio que Deus vai te usar. O Espírito Santo vai te usar. Sabe por quê? Dentro de você habita alguém muito importante que se chama Espírito Santo de Deus. Dentro de você tem um amigo que não te deixa sozinho hora nenhuma. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não diga: eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue sim. Sabe por quê? A santidade é algo que tem que ser praticado, irmão. Eu tenho que praticar todo dia. Se eu fazer algo de errado, eu já não faço mais. Hoje eu descobri: opa, não, isso aqui é pecado, eu não vou fazer mais. É assim que Deus vai te moldando. Você vai se transformando num vaso na mão do olheiro. É aos poucos, irmão. Pecamos sim, somos falhos sim. Mas não podemos pecar o pecado e colocar como prática de vida. O pecado tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. A partir do momento que nós nos arrependemos, pedimos a Deus perdão e declaramos a Deus que queremos mudança, o Espírito Santo vem e nos conduz, nos ajuda. Vem cá, filho, pega nas nossas mãos e caminha com a gente. Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é fiel, conselheiro, príncipe da paz. Deus, Ele é tremendo. Jesus é lindo demais, irmãos. Então, nessa tarde de hoje, não perca, eu falo com vocês, não perca essa oportunidade. Onde você estiver agora, nesse momento, peça perdão ao Senhor. Ele está aí, Ele está de braços abertos, esperando você ao arrependimento, esperando você se arrepender e voltar para os braços dele. Às vezes o que te impede, irmão, é o local que você está. A Bíblia fala que quando Deus chama Abraão, Deus fala com ele assim: ó, eu vou te tirar do meio da tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrarei. O que ele vai fazer? Farei de você uma bênção. Deus fez de Abraão uma bênção, mas Deus tirou Abraão de onde? Da terra dele, da parentela dele. Por que Deus tirou Abraão da terra dele? Não sei, porque às vezes ali ele poderia estar o quê? Seria mais difícil Deus trabalhar no coração dele, moldar o coração dele. Às vezes você, não estou falando para você sair da sua parentela não, às vezes você precisa sair do local onde você está ali, daquela rodinha, dos escarnecedores. É verdade. Às vezes aquele local, aquela amizade, que você está ali, sempre tem uma piadinha, sempre as pessoas estão sempre escarnecendo o nome do Senhor. Às vezes Deus está tentando te tirar dali, você está resistindo. Você está relutando contra Deus e Deus já te falou: saia de lá, meu filho.
Hoje as pessoas falam que não tem nada a ver. Se não tivesse nada a ver, não teria na Bíblia. Não se ajuntei na roda dos escarnecedores. Deixa eu falar algo para você, irmão. Se você está em um lugar, se você não é influência, você vai acabar sendo influenciado. Se no local que você estiver, se você não estiver conseguindo influenciar as pessoas através do seu bom testemunho, através da sua palavra, você vai acabar sendo influenciado. Então aqui, irmão, te dou um conselho. Afasta-se. Se retire. Não estou dizendo para você excluir as pessoas, não, jamais. Jamais. Mas você tem que ser luz no meio das trevas. Você não pode deixar as trevas ofuscar a sua luz, que é o Espírito Santo que está dentro de você. Tá bom? Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Estou passando a oportunidade aqui para o nosso irmão Walter, Claudionei, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nosso irmão Walter vai estar agora ministrando a palavra, dando sequência ainda em Tiago capítulo 3. Ele vai dar sequência agora. O missionário Mauri foi do versículo 9 ao 11. Nosso irmão Walter vai estar aqui agora, do versículo 12 ao 14. Amém? Creio que Deus tem muito ainda para falar em nossos corações. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma oportunidade, irmãos, estar aqui nesse momento. Santo é o teu nome. Essa oportunidade única. Deus separou o momento. E esse momento aqui separou para nós. E para nós aqui não é só nós quatro aqui, Espírito Santo 5 não. Vocês aí. Deus está junto com nós aqui. Amém. Né? E Deus vai falar aqui tremendamente através da palavra, porque a gente ora. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Aleluia. Aleluia. Hein? Deus está falando com você. Então Deus está falando comigo agora. É? O irmão falou aqui do 12 em diante, aí? Isso. 12. Fala, meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É muito forte. Meu Deus, verdade. Vou orar aqui. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra do Senhor é rica, a palavra do Senhor é maravilhosa. Sem o Senhor não somos nada. Somos pó e cinza nesse lugar, Senhor. Verdade, Pai. Mas a palavra do Senhor, ela está enraizada dentro da gente. Obrigado, Senhor, por nos comprou com alto preço. Obrigado por Né? Morreu por nós, Senhor, na cruz, Calvário, para nos salvar, para nos livrar do pecado. Então te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse momento, nas nossas vidas, na vida de vocês que está aí assistindo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, é interessante que a palavra do Senhor fala aqui em Tiago 3, olha como que é forte. Como pode sair água doce e salgada, e amarga, aliás, do mesma fonte? Penso eu, irmãos. Que é a mesma coisa, você está pensando assim. Um exemplo. Jesus dava exemplo através de parábolas. Jesus parava e começava a contar uma palavra, todo mundo sentava, porque sabia que dali saía fonte de água viva. E todo mundo ficava ali observando, porque sabia que ali saía bênção. E eu digo para vocês isso. Se você gosta de uma música do mundo, como eles falam, tudo bem, você gosta de ouvir uma música do mundo. Ah, mas tem uns que gostam de ouvir o louvor, né? Amém, glória a Deus, é isso aí. Mas eu tenho que dizer para vocês, é isso. A água amarga e água doce, né? Quando você está ouvindo uma música, né? Aquilo ali do mundo, você escolheu, é uma escolha sua. Deus não vai te interferir, porque você escolheu. Deus não arromba a porta. Deus bate no coração e a tramela fica pro lado de dentro. Quem abre é você. Se você abrir, Deus fala, né? Eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Então Deus não arromba o coração não. Deus toca na porta. Amém? Então, é isso que eu estou falando com vocês em relação à água doce e amarga.
não sai da mesma fonte. A fonte é Cristo. Aleluia. Da fonte sai palavra do céu, palavra que jorra do trono de Deus, é o rio do trono de Deus. É palavra, é bênção pura. Não pode sair uma água amarga de uma fonte doce, não existe. E é uma fonte doce e água amarga, não tem como. Então, irmãos, eu estou fazendo aqui uma análise para vocês entenderem que só o Senhor é santo. Amém, glória a Deus. Né? Como o irmão estava falando aqui, irmão, a coisa mais difícil que tem, irmão, é a gente amar o próximo. Amar o próximo. Vamos lá, fazer algo aqui tranquilo, vocês vão entender. Vocês vão entender. Muitas das vezes, quem não gosta de uma certa pessoa, não precisa falar, não, você já pensou, eu já sei que você já pensou, pode ficar tranquilo, fique em paz. Se você não gosta de uma certa pessoa, muitas das vezes a gente desagrada, agrada não a todo mundo, desagrada alguém, muitas das vezes você não tem aquela empatia pela pessoa, mas ora por ela, ame ela, esse é o seu desafio, esse é o nosso desafio. Como que você vai trazer uma pessoa lá, você não ama, lá da fonte amarga, para a fonte doce, irmão? Para você trazer, você tem que abraçar ela, amá-la. A humildade de Cristo dentro do teu coração vai trazer, a unção do Senhor vai trazer ela através da tua vida. Aleluia. Correto? Ela vai trazer, porque muitas das vezes, irmão, você que está assistindo aí, muitas das vezes você está tendo um conflito dentro da tua casa, com teus parentes, às vezes até com os seus vizinhos, você está tendo aquele conflito. Ame eles, irmão. Ore por eles, abraça, convida eles. Leva um bolo, um suco na casa deles, aqui, trouxe um suco e um bolo, eles vão estranhar, não se preocupa não, eles vão até achar estranho. Não, mas não trouxe aqui, sabe por quê? Porque eu amo a Deus e Deus mandou trazer para você aqui porque eu amo sua vida. Pronto, acabou. Você já deu um checkmate. Ele vai achar estranho na primeira instância, mas vai chegar um certo momento que a palavra vai começar a entrar no coração. Aí a água amarga vai se tornar doce. Isso aí, irmão, ó. Isso é sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Isso acontece todo dia nas nossas vidas. Não é só dentro da nossa casa, não. É no nosso trabalho. Nós sofremos lutas, irmão. É todo dia. A luta vai vir mesmo. Ela vai vir, isso aí. Deus já tinha falado. O Senhor já tinha falado. Né? Muitas das vezes o Senhor já tinha falado. Porque nós esteve aqui na live e o Senhor falou da cruz. Do fardo leve, nós falamos aqui do fardo leve, mas pesado, é missionário, né, pastor? É ou não é? Pastor Mauri. Falou, Deus já falou que a cruz é pesada, mas Cristo carrega para nós, e o fardo dele é leve. Jesus não vai deixar você carregar um fardo que você não consiga levar. Voltando para a água doces e amarga, gente. É isso. Venha para a fonte que é Cristo. Aleluia. A fonte é Cristo. Lá você vai beber o maná do Senhor, você vai beber aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, agradável, que é o Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida. Comeis o melhor da terra, Deus tem o melhor para nós. Amém, irmão? Glória a Deus. Vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa live, nesse tempo bom aqui, né? Siga a fonte é Cristo. Você lembra quando Jesus estava num poço, descansando, e os apóstolos foram buscar comida e bebida na cidade? Jesus falou, vai lá, eu vou ficar aqui. E João ficou com ele, porque João tinha que ficar com Jesus, alguém tinha que ficar com Jesus, né? Claro, ele vai deixar Jesus sozinho? Não, ele ficou com Jesus. Você viu lá? Chegou uma mulher samaritana, né? E ela chegou e começou a querer pegar um cântaro de água, né? Não fugindo da palavra que nós estamos falando, só para vocês entenderem o contexto. Ela foi pegar um cântaro de água e Jesus pediu para ela o quê? Me dê o quê? Um pouco de água. Estou com sede. E a mulher, o que ela falou? Quem é você, judeu, falar com uma samaritana? Não pode, né? Jesus falou com ela, né? A gente só um pouco d'água, né? Depois Jesus pediu de novo.
Depois Jesus falou, se você soubesse, né? Dessa água aí, a fonte, você nunca mais voltaria nesse poço. Aquilo despertou. Acendeu o alerta nela. Ela, incomodada, perguntou a Cristo: és profeta? Oh, eita glória. Aí Jesus assentou e Jesus começou a falar sobre a palavra de Deus para ela. A Bíblia não fala, mas ela correu para a cidade e todo mundo viu ela diferente. E a cidade toda correu para a beira do poço, porque ela falou, tem um profeta lá no poço. E a cidade correu, toda a cidade correu. Se ficar, ficou só os cachorros na cidade. Porque todo mundo creu, porque a palavra de Deus entrou no coração dela e ela recebeu essa palavra. Então ela recebeu da fonte de água doce. Para que você vai na fonte de água amarga tentando ela fazer ficar doce? Não sai duas. Uma fonte não sai duas águas amargas e doce. É só água doce, irmão. Vai na fonte, que a fonte é Cristo. A fonte é Jesus. Ame mais, abrace mais, beba da fonte de Cristo, que você vai amar mais, você vai abraçar mais. Verdade. Você vai receber mais bênção. Aquilo que estava travado vai destravar, irmão. Se você está doente, você vai ser curado. Em nome de Jesus. Amém? Se a porta de emprego está fechada, ela já abriu. Em nome de Jesus. Amém? E se sua família tem desviado, já não tem mais. Amém. Através da sua vida, todos vêm, irmão. Todos vêm. Amém. Jesus. Todos vêm. Porque onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Jesus passava e ia a multidão. Por que a multidão ia? Porque soava a palavra de Deus. Palavra de Deus. Amém? Então Deus liberta, Deus sara, Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo. Basta você se dispor o seu coração ao Senhor. Escolher uma fonte. Senhor, eu quero a fonte de água viva, a fonte de água doce. Porque não sai doce e amarga da mesma fonte. E a fonte é Cristo. A fonte é Jesus. Somos errôneos, somos imperfeitos, irmão. Eu erro, o funcionário erra, o pastor erra, o pastor Mauri erra. Nós erramos. Mas pede perdão rápido. Pede perdão rápido, porque quando você erra, cai na consciência. Caiu na consciência, caiu no subconsciente. Perdão, Senhor. Sabe coisa que? Você é falho. Atira a primeira pedra aqui quem não é falho. Não tem como, irmão. Você vai pecar mesmo, você vai pecar. Mas como diz o irmão Mauri, ora. Ora. Sai de casa, ora. Unge sua mente, seus olhos. Unge. Busca do Espírito Santo. O irmão Mauri falou aí algo assim sobrenatural, né? Sair da roda dos escarnecedores. Muitas das vezes, irmão, você está ali entre pessoas que são todos companheiros. Sai palavras, sai palavras tortas. O inimigo usa um, usa outro. Muitas das vezes não podemos ficar dispersos. Por quê? Às vezes o diabo está usando ele. Aí você faz o inverso. Deixa Deus te usar. Porque ele vai vir com uma palavra, você vai com outra. Uma palavra aqui, não de afronto, mas uma palavra de amor. Porque a palavra de amor vai confrontar a palavra de maldição sobre a sua vida. Uma palavra torpe, uma palavra desviada. Como o irmão Mauri, pastor Mauri aqui, né? Pastor Mauri falou. Pastor Mauri falou. Nada a ver. Ó, irmão. Não está na Bíblia, eu não posso falar isso, mas nada a ver. Eu entendo que é o nome de um demônio. Misericórdia, mas é o nome de um demônio. Nada a ver, não tem tudo a ver, cara. Tudo tem a ver, porque o céu foi feito, a terra. Deus pôs tudo aqui para nós. Deus pôs água, pôs o sol maravilhoso. Deus pôs tudo de bom para nós, alimento, esse ar que nós respiramos, que se Deus cobrar 1 metro cúbico de ar, nós já está devendo. E é tudo de graça.
A salvação é de graça, é a graça. Graça, o que é graça? É de graça para nós. Deus botou, mas é de graça, não paga nada. É só seguir. Voltando nas nossas falhas. Temos que falar das nossas falhas. Sim, somos falhos. Nós precisamos a cada dia se apresentar diante do Senhor com as nossas falhas e mudar. Nós somos agente de mudança. Porque a gente muda o próximo. Se você chegar ali, irmão, aqui tem várias pessoas que fazem caminhada. Se você sair nessa caminhada e começar a sair pregando a palavra com todas as pessoas que estão caminhando aqui, você pode ter certeza. A palavra não volta vazia não, irmão. Você pode ter certeza. De 100 pessoas que você pregar aqui, 10% delas vai repensar e vai numa igreja um dia. Aleluia. Ou talvez, muitas das vezes, vai aceitar Jesus aqui no caminho. Verdade. Porque as pessoas estão sedentas, estão perdidas. O irmão Mauri falou, estão perdidos nesse mundo, correndo atrás do vento. E a gente tem que vigiar, porque senão a gente corre atrás do vento também. Mas aqui, ó, que te liberta até aqui a palavra. Aleluia. Ela não vai fazer você correr atrás do vento. Porque a palavra ela é viva e eficaz. É uma espada de 2 gumes. É juntas e medulas. É a carne, a pele e o osso. É profundo. É profundo, irmão. Demais. Não tem como ir lá. É só a espada que vai. Não tem como ir lá. Sem entender muito profundo. Um dia eu ouvi uma pregação. Quando eu fui entender, eu quase fiquei louco no sofá. Fiquei desesperado. Eu comecei a chorar. Eu falei, mas como que é profundo? Como que nós é tão pequenininho na mão de Deus? E toca como que Deus cuida da gente. Na mão de nós é pequenininho. Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor. É forte. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai, quem mexer com nós ora para eles. Quem mexer com nós ora para eles. Véio. Não tem briga não, irmão. Não tem guerra não, querido. É paz, amor, graça do Espírito Santo e amém. Tem que abraçar, irmão. A palavra tem que ser isso, é isso. A palavra não pode ser uma palavra, como a gente fala, né? Não pode ser uma palavra assim, ditatorial. Não, a palavra tem que ser divertida. A palavra tem que ser alegre. Né? Jesus era assim, Jesus sentava e começava a contar as palavras, todo mundo começava a sorrir, mas depois Jesus começava a dar chibatada e a turma começava, né? Pegava pesado também. Amém? Aleluia. Estamos aqui nesse momento feliz, né? Por essa palavra, palavra maravilhosa. Louva a Deus pela essa palavra, escolhida aqui pelo Senhor, através da vida usando a vida do missionário Claudinei. E sou muito grato. Você que está na live, assistindo, busca o Senhor, ore o Senhor, de todo coração, de todo entendimento. Deus vai falar. Glória a Deus. A única saída sua é aqui, ó. A palavra de Deus. Não tem outra saída. Você pode ir para a China, para o Japão, para a Austrália. Você pode ir para qualquer lugar dessa parte do mundo. Mas sem a palavra você não vai em lugar nenhum. Verdade. Só ela vai te levar à glória do Pai. Verdade. Só ela que você vai ficar aguardando aqui. Depois você lê ela, você vai aguardar Jesus aqui, não vindo como um ladrão. Não. Você já está preparado. Você não vai ser pego de surpresa não, porque você está aqui, ó. Lendo a palavra aqui, como vai te pegar de surpresa? Não, nós estamos esperando a noiva. Nós estamos esperando noiva, aliás. Né? Buscar a noiva somos nós. Por que ele vai te pegar assim de surpresa? Não vai ter isso. Pode ficar tranquilo. Busque do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sim, meu Deus. A palavra do Senhor maravilhosa. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é rema no nosso coração. A palavra do Senhor incendeia o nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo. Obrigado pela minha saúde, a saúde do irmão missionário Claudinei, do pastor Paulo, pastor Mauri. Obrigado pela nossa saúde, obrigado por estar aqui nesse momento, obrigado, Jesus, por nos trazer aqui em segurança e nos permanecer e nos levar, eu creio, no nome de Jesus. Obrigado vocês que estão ouvindo a palavra, que Deus abençoe vocês grandiosamente
Que Deus muda a história de vocês, que Deus muda a vida de vocês, a família de vocês. Em nome de Que vocês sejam felizes no Senhor. Aleluia. Amém? Leiam a palavra. Glória a Deus. Obrigado, gente. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Palavra poderosa, né? Palavra maravilhosa. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, né? E no Salmo 139 também diz que a escuridão não consegue ter escuridão onde há a luz que se chama Jesus. Onde Jesus chega, a transformação, a vida nova, a alegria, a arrependimento, a conversão. Onde Jesus chega, tudo é transformado. Onde Jesus chega, nada fica da mesma maneira. E quando essa palavra que o Senhor separou para nós, o Espírito Santo nos entregou ela, a partir do momento que a gente começou a ler ela, Deus começou a falar, já leu ela várias vezes, né, irmão? Sim. Quantas vezes já lemos essa palavra, mas hoje Deus falou diferente. Hoje Deus quis tratar de uma forma diferente em nossos corações, porque Ele quer cuidar de nós, Ele quer transformar as nossas vidas. O versículo 15 em diante diz assim, ó: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. É o que o nosso irmão estava pregando aqui agora, a respeito da fonte amarga e da fonte doce. Se você sai esses dois sabores, você é uma fonte que sai esses dois sabores, isso é algo diabólico. Não é algo de Deus, né? O Senhor quer que a gente jorre o que jorra dele. Quando eles chegavam perto de Jesus, por que você faz? Jesus falou assim, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Olha que maravilha. Então, fala assim, e da nossa natureza humana, e sim, versículo 16, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento. Eita glória! Glória a Deus. Que maravilha! Quando vem do Senhor, tudo é diferente. Aleluia. Quando vem da fonte de água doce, tudo é diferente. Aleluia, Senhor. Quando é o Senhor que a gente bebe da água que vem da fonte que nós bebemos, se é da água que jorra do trono de Deus, tudo é diferente. Qual água você tem bebido? Qual fonte você tem buscado para saciar a tua sede? Essa fonte tem te dado vida? Quando você bebe ela desce amarga? Então ainda não é a fonte que se chama Jesus Cristo. Busque da fonte verdadeira. Estamos entregando aqui o nome da fonte, busque dela, se chama Jesus. Essa é a fonte que transformou a minha vida, transformou a vida de cada um de nós aqui. E tem transformado dia após dia, porque somos falhos e precisamos dele todo momento. A cada segundo precisamos dele. E quando diz aqui no versículo 17 aqui, fala que a água que vem da fonte doce, ela é uma água que é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. O Senhor, ele não finge te amar não, ele te ama de verdade. Amém. Glória a Deus. O Senhor não finge, ele não fingiu nos salvar não, ele nos salvou. Ele não fingiu que estava morto numa cruz não, ele morreu por nós. Ele não é um Deus de fingimento, ele não é um Deus de inveja, mas ele tem ciúmes de ti. Ele não quer que você negocie a sua alma com as coisas desse mundo. Ele tem ciúmes de você. Ele pagou um alto preço pela sua vida. O que custa você se entregar a Ele? Viver por Ele, para Ele? Aleluia. O versículo 18 diz assim, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Aleluia. A lei da semeadura é tudo que você plantar, você vai colher. Isso é lei. Não é igual o irmão leu que agora há pouco, pode colher azeitona num pé de goiaba, pode... Se é daquele fruto, Deus ele é tão justo, que ele fez o pé de limão, ele só dá limão.
Deus é justo, ele fez um jabuticaba, só jabuticaba. Se você for ali colher jabuticaba, você vai saber que você vai achar jabuticaba. E ele quer saber de você. Se ele vier colher um fruto em você, é o fruto que ele quis que nascesse em você? Ou é outro fruto que você está produzindo? Não pode, não tem como. O Senhor quer que jorre água viva, que jorre águas doces de dentro de você. Nós estamos finalizando essa live. Faltam alguns minutos, mas os minutos na presença de Deus mais vale 1 minuto na presença de Deus que 1000 dias no mundo, assim diz a palavra do Senhor. Né? Falta poucos minutos, mas Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Em poucos segundos aqui, o Senhor pode transformar a tua casa, a tua família, trazer a cura, libertar. O seu casamento que estava sendo destruído, o Senhor pode renovar, restaurar. Você que estava com uma vida sentimental travada, o Senhor pode destravar agora. Você que não tinha alguém para que pudesse cortejar, não pudesse ter um casamento futuro, o Senhor pode estar destravando isso tudo na sua vida nesse momento, nessa hora, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, porque as cadeias se quebram perante Ele, as muralhas são derrubadas perante Ele, correntes se partem, cadeados se despedaçam. É assim, perante Jesus não tem mal que pare de pé, não existe. Certa vez a gente estava fazendo uma oração, um irmão falou assim, ó, se vocês apertar mais a oração aqui, vai começar uma quebradeira aqui dentro da igreja. Eu falei, não, vai não. Porque aqui é a casa de Deus, aqui é onde que Jesus opera. O mal não tem poder. Perante Jesus o mal não tem poder. Por isso temos que se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito. E entender que o que o Senhor está falando com nós aqui, Ele está nos chamando a mudança, a transformação. Que depois dessa live, depois que a gente saímos daqui, a gente sinta essa espada fisgada em nossos corações, que a palavra é uma espada. A gente sinta aquela dorzinha. Ai meu Deus, eu vou falar, isso aqui não pode, Deus não agrada. Não, isso aqui eu não vou falar não, senão vou acabar pecando. E é assim que a gente é mudado, é transformado por Deus. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha guardar a sua família, a tua casa. Eu despeço de vocês e Deus, se Deus quiser, se Jesus não voltar até lá, faremos outra live. Após a live vamos estar aqui orando por vocês. Amém? Pode estar aqui. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês aí. Uma ótima fim de tarde, ótima noite. E como o missionário Claudinei falou, mês que vem a gente está aí com outras lives, em nome de Jesus. E continua ligado em Cristo e seja a fonte boa. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Agradeço os irmãos todos que estão aí ao vivo, todos que vão assistir daqui a pouco. E eu encerro essa live assim, deixando o versículo para vocês, nunca se esqueçam. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Coloca Jesus no caminho, Ele vai te ajudar. Amém? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos que vão ver essa live. Vocês ouvem a live, ouve e ora e pede ao Senhor para que o Senhor tome o coração de vocês, que vocês possam seguir o caminho de Cristo firmemente. Pega essa live aí como uma bênção na vida de vocês, né? E é bom para vocês, é bom para o seu físico, para o emocional, o espiritual, e Deus vai fazer. Amém? Amém. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Obrigado. Em nome de Jesus, obrigado aí. Célia, um abraço aí, Célia, Luiz Fábio, cada um de vocês que participaram com a gente aqui, o Fábio Lúcio, cada um de vocês aí, alguns nomes já não está tendo como ver aqui mais, mas vocês que permaneceram com a gente aqui até agora, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que chegou agora aí, a live já está no final, mas ela vai ficar arquivada aí no Instagram. Não só assistam, mas compartilhem, ajuda a gente a levar a palavra do Senhor adiante, amém? Vocês conhecem gente que a gente não conhece, então faz esse grande favor, leve a palavra em diante. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, amém?